Oiê, tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre vários assuntos relacionados à viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e quem vai participar desse bate-papo hoje comigo é a Laura Perucchi. Oiê, muito feliz de estar aqui, animada. Muito obrigada por me convidar. A Laura é brasileira, natural de Santa Catarina, jornalista também e mora em Nova York há 7 anos com o marido. Ela tem um blog super legal que é lauraperucchi.com, foi assim que eu conheci inclusive o trabalho dela. E nesse blog ela traz várias dicas sobre Nova York, então hospedagem, passeios, compras, restaurantes e, é claro, vida em Nova York também, que é sobre o que a gente vai falar nesse episódio de hoje. E, Laura, eu queria começar pelo básico. Eu até sei a resposta porque eu ouvi o episódio do seu podcast em que você conta essa história, mas eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes por que você se mudou para Nova York, como que se deu esse processo. Então, foi uma coisa muito inusitada que não estava planejada. O meu marido, ele é da área de TI e em 2013 ele estava trabalhando numa empresa de consultoria de software em TI, que é uma empresa multinacional em Porto Alegre, e ele tinha um projeto, um cliente aqui em Nova York. É muito comum a empresa, tipo assim, quem trabalha nessa empresa está sempre viajando, dependendo do projeto que pega. E aí, acho que foi, sei lá, em abril, março, ele falou, tipo, olha, eu acho que vai rolar de eu ir pra Nova York, em julho ou agosto. Então, tu deveria tirar teu visto e tal, porque tu pode ir comigo, né? Só precisa pagar tua passagem, basicamente. Aí, eu até lembro que eu falei assim, beleza, só que eu vou tirar o visto só se tu for comigo, porque eu não ia pra São Paulo sozinha. É muito irônico isso hoje, né? Porque eu saí do país depois. E aí eu tirei meu visto e tal, ele marcou a viagem para agosto, ele passou 3 semanas aqui, eu vim passar 10 dias com ele, só que eu nunca sonhei em conhecer, eu gosto sempre de falar isso porque muitas pessoas que me acompanham têm esse sonho de Nova York, seja por conta do Esqueceram de Mim, ou Sex and the City, Gossip Girl. Eu nunca fui essa pessoa, tipo, eu nunca tive vontade de ir pra Disney. Estados Unidos era, Estados Unidos, Nova York deve ser legal, mas eu nunca sonhei com Nova York. Só que aí, quando surgiu essa oportunidade, que ia sair relativamente barato, e o dólar nem tava alto nessa época, né? Eu também trabalhava para mim, assim, né? Eu era autônoma, trabalhava com redes sociais. Falei, bom, já que estamos aí, vamos, né? Também não dá para negar uma viagem para Nova York. Aí vim, sem planejar muita coisa, para falar a verdade, não planejei quase nada. Sabia algumas coisinhas. Eu sabia muito que eu queria ver a Estátua da Liberdade, conhecer as lojas, né? Em loja de maquiagem, na Times Square. E aí eu vim pra cá, era verão de 2013, e foi meio que amor à primeira vista. E nessa época, eu e o Thiago, a gente até falava de morar fora por conta da carreira dele, mas a gente sempre falava, sei lá, em morar na Europa. Não tínhamos planos muito concretos. E aí, aconteceram 2 coisas. Uma é que os colegas dele falaram para ele que quando ele chegasse aqui, ele deveria mudar o LinkedIn dele para Nova York, só para ele ter uma febre de como estava o currículo dele para o mercado internacional. E aí ele fez isso. E aí ele até me falou, eu acho, antes de eu chegar aqui, porque ele chegou primeiro que eu, que ele estava recebendo alguns contatos, mas eu nem dei muita bola. E aí quando eu cheguei aqui, que eu vi a cidade, falei, tu deveria, acho então tá um trabalho aqui e tal. E ele falou que não, que o visto era algo muito complicado. Eu falei, não, mas tenta, tal, responde então essas pessoas que estão te mandando mensagem, porque, né? E aí, sei lá, quando a gente voltou, então assim, de 2 meses ele tava com uma proposta de trabalho. E aí a gente mudou pra, isso foi em agosto, em outubro ele tava com uma proposta na mão. E em janeiro de 2014 a gente mudou pra cá. Super inusitado, tipo, até aquela viagem a gente, né, tinha uma vida, a gente tinha um plano de eu morava em Santa Catarina, ele morava em Porto Alegre, então até o final daquele ano provavelmente eu iria mudar para Porto Alegre, e depois daquela viagem tudo mudou. E pensando assim especificamente em Nova York, você gostava da cidade? Quais que eram as suas impressões antes de morar lá? Porque assim, uma coisa é a gente ver a cidade nos filmes, então você mencionou ali de Esqueceram de Mim, ou de Gossip Girl, ou até mesmo quando a gente conhece a cidade por alguns dias a turismo, mas é completamente diferente quando a gente mora nesse lugar, né? Sim. E pra mim, o primeiro baque, na verdade, foi o inverno. Porque eu vim no verão, eu não tinha nenhuma noção do inverno aqui.
Eu lembro que eu tava separando as minhas roupas pra mudar pra cá, né? E tinha mesmo as roupas do Chiquinha do Sul do Brasil, não é suficiente. Eu falei pra minha mãe, tá bom, essas blusas aqui. Daí ela falou pra mim, nossa, tu não tem noção pra onde é que tu tá indo, né? Eu tipo, oi, como assim? Eu muito despreparada, sabe? Então, isso acho que foi a primeira coisa. A segunda coisa foi, assim, o inglês. Eu já falava, mas a partir do momento que tu muda pra cá e tu tem que... Porque uma coisa tu tá turistando, que tu só precisa do inglês pra loja, restaurante. E outra coisa é tu começar a ter que resolver a tua vida aqui em inglês, né? Ver apartamento, contas, tudo. Então isso também é um segundo baque. E se redescobrindo, né? Porque eu sempre falo que morar fora é como tu zerar a vida, porque tu tem que descobrir tudo como faz, né? Uhum. Até o supermercado é uma coisa cansativa, porque tu não sabe onde estão os produtos, tu não sabe o que tu tem que comprar. Então, tudo tu tá descobrindo. Os primeiros 6 meses, assim, são bem, assim, de tá descobrindo as coisas. Tem coisas que a gente descobre até hoje. Tipo, eu fui tirar minha carteira de motorista não tem 1 mês. Então, é algo totalmente novo pra mim. Até mesmo o processo de tirar a carteira de motorista que é diferente. Então, só sempre aprendendo algo novo. Mas no começo é muita coisa, né? Então, mas eu não me lembro muito das minhas impressões turista versus moradora, sabe? Pra te falar a verdade. Porque eu não tinha nenhuma expectativa sobre Nova York antes de estar na cidade. E você falou também dessa questão de adaptação, tem também o fato de você estar sozinha, porque assim, você não tem a sua rede de apoio, os pais, os amigos, você vai na cara e na coragem. No seu caso, você ainda tinha o seu marido junto com você, mas muita gente às vezes vai sozinho, né? É uma baita de uma aventura, um desafio. Sim, e a gente não conhecia ninguém aqui. Tipo, a gente veio sem conhecer ninguém. Hoje, se olhar bem, as pessoas que mudam, elas estão fazendo muito melhor que eu, porque elas me perguntam coisas. Eu não fiz nada disso. Eu só vim. E, tipo, eu confiei 100% nele, pra falar a verdade, porque foi ele que viu apartamento. Eu não sei, cara, em que limbo que eu tava. Que ele dizia, tá um apartamento pra gente, a gente vai ficar no Brooklyn por 1 mês. Eu, legal, mas eu não tinha noção de localização, sabe? É uma coisa, é muito engraçado pensar no passado, assim. E recentemente eu tava assistindo alguns episódios daquela série documental Pretend It's a City, da Netflix, que em português Faz de Conta que Nova York é uma cidade. Então, eu acho engraçado porque a personagem principal, né, que é a Fran Lebowitz, nem sei se fala assim o nome dela, ela fala algumas... não sei se ela é de outra nacionalidade, mas ela conta algumas coisas muito curiosas de Nova York, porque ela é bem hater, né, da cidade. Então, ela esculacha em vários momentos. E aí ela menciona algumas coisas sobre a cidade que eu queria a sua opinião, porque nada melhor do que uma pessoa que mora para opinar. Então, por exemplo, ela fala que a cidade é muito cara para se viver, que o metrô é precário, o trânsito é caótico. Ela tá certa nesses pontos? Ela tá certa. O trânsito é muito caótico. Enfim, é melhor não depender... Depende do horário, né? Mas como qualquer cidade grande, o trânsito é bem caótico. É bom não depender de carro aqui mesmo. Acho que é por isso, então, que você demorou, né, para tirar sua carteira. Porque não precisa, né? Uma cidade que tem o transporte público, né? Exato. A gente usa carro mais para essa... Tipo, eu acabei de voltar, na real, de uma day trip, que a gente fala, né? Que eu fui com umas amigas ver uma fazenda de tulipas. E aí a gente foi de carro. Mas pro dia a dia na cidade, tu não precisa. Eu sinto que o metrô, as pessoas que moram aqui, elas reclamam bastante a respeito do metrô. Pra mim, que sou uma pessoa de fora, né, que sempre dependeu de carro, eu acho o máximo. Tem vezes que eu nem me importo, assim, que tá sujo. Tá funcionando, me leva pra qualquer lugar, tá tudo bem. Mas, realmente, ele é sujo, só que também, às vezes, eu penso que a culpa, muitas vezes, de estar sujo é das pessoas, né, não é do sistema. E que mais? Que é uma cidade... É uma cidade muito cara. Eu acho que, na real, tu acaba... Tudo tem o preço Nova York, digamos assim, porque tu paga mais caro em várias coisas pelo simples fato de estar aqui. Então, tu tem acesso a muitas coisas. Tem não agora, obviamente, né, mas tem uma vida muito intensa, um cenário cultural muito intenso. É a cidade das oportunidades. Então, eu acho que tá bom, ela é cara,
Mas é por isso que ela é cara, entendeu? Porque tudo acontece aqui. Então, tu tá pagando pelo preço de estar em Nova York, sabe? E também, assim, a Fran, ela é contraditória, porque ela fala, mas ela também... como é que ela fala? Ela não larga o osso. Não larga o osso, Mas eu adorei, assim... Eu adoro ver essa parte não óbvia da cidade, né? Essa parte mais de lifestyle e tal. E tudo que ela falou, eu acho muito verdade, assim. Uhum. Eu ainda não terminei de assistir, mas eu acho que tá bem interessante a série. Com certeza eu vou finalizar, porque cada episódio ela fala de algum ponto específico diferente, né? Então, ela fala sobre a locomoção, né? O transporte público. Aí no outro ela fala sobre outro ponto. Eu acho que é bem legal. Pra quem se interessa por Nova York, é uma ótima dica. Inclusive, uma dica pra quem tá ouvindo, e pra ti, não sei se você sabia disso, que aquele lugar onde ela aparece, que é um mapa de Nova York, dá pra visitar. Ah, sério? Que ela anda como se fosse uma versão grande, né, de um mapa. Ah, que legal! É uma maquete que se chama Panorama, fica no Queens Museum. Eu já fui lá, é maravilhosa. Ai, que máximo, eu não sabia. Eu não sabia se tinha sido feito pra gravação da série, ou sei lá, não sei. Ah, mas que legal, ó, sim, ótima dica. Bem legal. Vale muito a pena visitar, vale muito a pena. E aí você mudou recentemente de apartamento, né? Eu vi um post no seu blog com fotos lindíssimas mostrando seu apartamento. E aí eu queria saber em que regiões da cidade você já morou e quais que foram as principais diferenças entre elas. Ah, e também se você já chegou a morar fora de Manhattan alguma vez. Já, quando eu mudei pra cá, eu morei um mês no Brooklyn. Foi eu acho que é Downtown Brooklyn. Não era muito longe do Barclays Center. É uma área muito legal, a gente gostou muito de morar ali, foi um mês. A gente até tentou encontrar apartamento ali, mas a gente não encontrou nada que a gente gostasse. E aí a gente acabou vindo pro Upper East Side, em Manhattan, nos apaixonamos pela região, e a gente morou no Upper East basicamente até o ano passado. A gente morou em 2 apartamentos por lá, e aí ano passado a gente mudou pro Harlem, logo antes da pandemia. E a gente conseguiu um melhor custo-benefício, digamos assim, questão de espaço, questão de ter conveniências como lava-roupa, lava-seca, elevador. Aí tu perguntou das diferenças, né? Cada bairro aqui é muito diferente, sabe? E tipo, o Upper East Side, ele vai 59 até a 96. E é uma coisa muito engraçada a respeito de Nova York, tu passou 96, já muda. E quando tu vai descendo do Harlem pro Upper East, tu já vê, tipo, os prédios aumentando de tamanho, assim, porque tem mais arranha-céus, digamos, no Upper East Side. O Harlem é, historicamente, um bairro, eu poderia dizer assim, mais pobre, digamos assim. Não sei se eu tô fazendo jus certo a palavra. Aqui onde eu tô, tem uma comunidade latina bem grande. Ótimo nos supermercados, porque a gente encontra um monte de produto igual ao produto brasileiro. Tem várias áreas diferentes do Harlem, né? Aqui a gente tá nessa área latina. É bom porque é conveniente perto do Central Park, e a gente gosta muito de ainda ir pro Upper East, porque lá a gente tinha mais opções, digamos assim, de sair andando e ter um monte de restaurante um do lado do outro. Aqui não é tão assim, mas a gente tem as mesmas conveniências de ter metroparque, supermercado, farmácia. É muito diferente, tipo, foi uma coisa boa também para enxergar essa questão de classes sociais, desigualdade, que às vezes as pessoas vêm de fora, elas não enxergam, né? E estando aqui no Harlem, a gente vê as diferenças, tipo, até a mesma questão de... O Upper East tem muitas pessoas brancas. No Harlem, tu já vê mais pessoas de cor, sabe? E até eu acho que perceber que muita coisa a gente é muito preconceituoso, sabe? Eu tô aqui há 1 ano, tipo, eu não senti medo, sabe? Porque eu falo isso porque às vezes as pessoas têm comentado o Harlem pra mim e elas falam, porque eu andei lá, ou porque olharam pra mim, ou porque não sei o quê. Assim, nunca me aconteceu nada aqui, sabe? São outras pessoas, outras tribos, digamos assim, mas é muito me trouxe muito mais assim, para aprender mais sobre a cidade também, de que não é tudo flores, de que tem desigualdade, a própria gentrificação, entendeu? Que vai aumentando o preço das coisas, o que é, de certo modo, injusto para quem já mora há muito tempo no bairro, sabe? E o bairro de Harlem é onde fica a Universidade de Columbia? É nesse bairro, não é? Ou não? Tecnicamente
tecnicamente, foi uma menina até que eu entrevistei que estuda na Colômbia, que ela falou que tecnicamente é Harlem, só que eles falam que é Morningside Heights. Eu ficava pensando... então, eu imaginava que fosse no Harlem, e aí eu ficava pensando se tem essa questão de ser um bairro universitário ou não tem nada disso em Nova York. Tipo, cada um mora num canto, independente de estar próximo da universidade, não tem muito disso. Tem, pro pessoal assim que trabalha para a universidade, esse pessoal que trabalha com pesquisa, eles costumam morar mais perto. E tem, como é que se diz, as residências estudantis. Tipo, quem às vezes está com bolsa de doutorado ou mestrado consegue alugar apartamento lá dentro da Colômbia por mais barato, entendeu? E às vezes o pessoal aluga. Não quer dizer que todo mundo vai morar perto, mas principalmente ali ao redor da Colômbia tem muito estudante. Da NYU também. Só que eu acho que a NYU, que é lá perto do Sorro, é uma área mais cara, né? A Colômbia, eu até já vi apartamento na região. Dentro do contexto de Nova York, tudo é caro. Mas é mais barato do que tu morar em Midtown ou no Upper East Side e tal, porque tá mais longe do burburinho da cidade, né? E pensando, assim, numa comparação entre Estados Unidos e Brasil, assim, tem muitas diferenças. Eu queria saber, da sua opinião, quais que são os prós e contras de morar em cada um desses lugares? Acho que a primeira coisa que quem acompanha bastante tempo já viu, que eu sou muito defensora do caso do Brasil, né? Contra aqui é o sistema de saúde, que aqui não existe sistema público de saúde como o SUS tem no Brasil. E o grande problema aqui é que tu nunca sabe quanto tu vai pagar. A conta é sempre uma surpresa. É um assunto que eu posso ficar falando horas e para mim é um pouco contraditório um país que tem tanto dinheiro e tantas pessoas aqui quebram por conta do sistema de saúde. Tipo, a vacinação agora, que está sendo gratuita, é uma coisa totalmente fora da curva para os Estados Unidos. Eles até têm alguns programas para as pessoas baixa renda, mas dependendo do estado onde tu mora, tu tem que estar na linha da pobreza para ser elegível. Eu tive amigas que tiveram neném, tipo, e tu não sabe quanto vai ser a conta do parto. E não tem ninguém que te informe. É uma piada, assim. Tem alguns documentários que fazem críticas duras e falam mais sobre isso. Outra coisa que pode... Isso aí depende com o que tu trabalha, né? Que não tem direitos trabalhistas. E muita gente está nos empregos... Tipo, essa coisa das férias, por exemplo, que no Brasil tu tem um mínimo garantido pela Constituição, aqui não tem. Aqui depende da empresa por empresa. Então, assim, o meu marido tinha um visto de trabalho, hoje a gente tem green card. Então, digamos, ele tá naquilo que a gente chama de mercado formal, né? Tá no mundo corporativo. Então, no mundo corporativo, tu até acaba tendo mais regalias, digamos assim. Tu tem férias, só que é a empresa que define. Tu pode tirar os que eles chamam sick days, que é quando tu tá doente, tu precisa simplesmente tirar um dia off. Plano de saúde, que a empresa vai ajudar. Mas quem tá na linha mais informal, digamos assim, ou que tá ganhando por hora, sei lá, um garçonete, garçom, esse pessoal que trabalha na indústria de restaurante, eu não sei bem como funciona, mas o pessoal ganha mais por hora, depende de gorjeta, nem sempre tem os direitos assegurados. A licença maternidade também, por exemplo, ela é muito de empresa para empresa, licença paternidade também. Então, acho que isso é uma diferença bem brutal. Sistema eleitoral também, voto não é obrigatório aqui, né? Foi aquela piada de dias para contar os votos, como a gente acompanhou, né? Os memes infinitos. Acho que essas três coisas, assim, que eu acho que são bem diferentes, assim, do Brasil. O sistema das escolas também, aqui, as escolas públicas podem ser muito boas, só que aí o bairro, dependendo de onde tu mora, por a escola pública ser muito boa, o aluguel vai ser muito caro. E as universidades também, os alunos saem, as universidades boas, né? Os alunos já saem com uma dívida, sei lá de quantos anos, porque é impossível tu pagar a tuition. Isso não tem universidades que são as community colleges, que são mais baratas, mas é aquela coisa que não vai talvez soar tão bom no seu currículo. Não tenho muitos detalhes dessa parte de universidade, mas o que eu acompanho, assim, é outro problema, digamos assim, entre aspas.
essas coisas, assim, que eu diria, que afeta mais diretamente, né? Porque precisa de saúde, educação e tal, quando tu mora num lugar. Sim. E aí você até mencionou sobre a vacinação, é até um ponto interessante para falar para os nossos ouvintes que você conseguiu tomar vacina aí nos Estados Unidos, né? Então, como que tá sendo esse processo aí? Como que tá funcionando? Hoje, que a gente tá gravando, que é dia 19 de abril, a vacina se tornou disponível para todos os adultos elegíveis nos Estados Unidos, que todos os adultos, aliás, acima de 16 anos, são elegíveis à vacina em qualquer estado. Incrível, simplesmente isso, incrível. Começou a vacinação em dezembro, e aí meio que cada estado foi sendo diferente a timeline por conta da população, né? Então, assim, sei lá, Rhode Island, que é um estado aqui no norte de Nova York, é um estado com a população menor, e Nova York tem muito mais habitantes. Então, a fila vai andar diferente, porque a população tem as populações têm tamanhos diferentes. Foi uma coisa que ninguém imaginava que ia ser tão rápido, sabe? Eu lembro que quando foi em janeiro, eu lembro que o governador aqui falou, se continuar nesse ritmo, vai até agosto para os adultos começarem os adultos fora dos grupos de risco, fora dos grupos prioritários, como profissionais de saúde e idosos, né? Quando o Biden assumiu, ele abraçou isso e logo foi acelerando. Eu consegui tomar, na real, antes de abrir para o meu grupo, que eu consegui tomar uma xepa, como a gente diz no Brasil, uma sobra da vacina. Eu comecei a escutar histórias de que gente tinha conseguido, e aí eu consegui tomar. Eu tomei minha segunda dose, na real, faz uma semana. Bom, dito tudo isso, fica aqui a minha pergunta final. Você pretende voltar para o Brasil? Você quer continuar morando em Nova York? Quer se mudar para outro país? Como que são, assim, os seus próximos planos? Curto e longo prazo, eu e meu marido, a gente não tem nenhum plano. Por enquanto, a gente quer continuar aqui. A gente não tem intenção de voltar ao Brasil, mas a gente até fala, sei lá, ter uma experiência, talvez, em outro país, algum dia. Mas é coisa que a gente só fala assim por cima, nenhum plano concreto. Eu tenho cidadania italiana, então, querendo ou não, me facilita, né? Se algum dia a gente quiser tentar a vida na Europa, morar na Europa por um tempo. Mas não. Por enquanto, a gente quer ficar aqui, assim. E ainda mais que a gente acabou de pegar o nosso green card, né? E agora nossa vida facilita muito depois que a gente passa a ser residente permanente e não tem mais que depender de visto, aquela coisa toda. Então, acho que a pergunta mais resumida seria não. E aí, eu também digo sempre que nunca diga nunca. Bom, e agora pra gente fechar esse episódio, eu separei 3 perguntas no estilo ping-pong pra você responder rapidinho. Então, a ideia aqui é você falar, tipo, a primeira resposta que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Uma viagem inesquecível. Barcelona, na Espanha. Sua companhia de viagem preferida. O meu marido e a minha irmã também. E o destino dos sonhos. Destino dos sonhos. Coreia do Sul. Ai, que legal! Adorei esse. Laura, obrigada por compartilhar sua experiência de vida em Nova York. E aqui já fica o convite para quem está nos escutando agora, seguir e acompanhar a Laura nas redes sociais. Além do blog dela, ela também está no Instagram como @Laura_Perucchi. Tem o podcast Let's Talk New York, tem um canal no YouTube, e-books. Enfim, são vários conteúdos para você acessar e mergulhar de cabeça nesse mundo de Nova York, que eu particularmente considero uma das cidades mais incríveis do mundo. Muito obrigada por me receber aqui. Espero que os seus ouvintes possam também conhecer o meu trabalho. Para quem gosta muito de saber dessa parte do lifestyle, dos bastidores de morar fora, o podcast é o melhor canal. E para quem quiser planejar a viagem para Nova York, aí tem o blog e o canal no YouTube e os outros conteúdos. Super completos, by the way. Muito bom. Obrigada de verdade, Laura. E obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanhou hoje. Você me encontra no Instagram por Bárbara_Pereira e o perfil do podcast é @PorOndeAndeiCast. A gente se vê na próxima. Beijo grande e até lá. Tchau.